Alô, 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 galera, mais uma aulazinha aqui de força de atrito. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Vamos lá, então? Vamos seguir junto. Vamos sair daqui craque em força de atrito, beleza, galera? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que saber sobre atrito são as características da força de atrito. Toda a parte conceitual de como desenhar, como ela surge e os tipos de forças de atrito, elas são essenciais para nós. Então é isso que a gente vai ver aqui. Ó. Primeira coisa, a força de atrito é uma força de contato que surge quando há deslizamento ou tendência. Então, primeira coisa, vamos marcar aqui, é uma força de contato. Tem que ter contato. Como aqui, ó. Bem, aqui eu tenho contato entre a superfície verde e a neve. Tá? Quando é que a força de atrito surge? Quando há deslizamento, mas não apenas quando há deslizamento, quando há também tendência, quando o objeto quer deslizar. Ele quer deslizar e ele não está deslizando, exatamente. Toda vez que você perceber que o objeto quer deslizar e ele não desliza, quem está impedindo esse deslizamento é o atrito. Tá bom? A força de atrito ela vai ser desenhada paralela à superfície em contato e oposta ao deslizamento, se estiver ocorrendo deslizamento, ou oposta à tendência de deslizamento. Ó, quando a gente olha para essa imagem aqui, se ele estiver deslizando, ele está deslizando para cá. E se ele quiser deslizar, ele vai deslizar para cá. Então, eu vou colocar aqui deslizamento. O deslizamento, ou a tendência dele, é para cá. E aí, nós devemos desenhar oposta ao deslizamento ou à tendência. Então, se eu pedisse para você desenhar o atrito aqui, você ia dizer, Ed, se ele deslizar, ele desliza para baixo, ou se ele estiver deslizando, ele desliza para baixo. Querendo deslizar ou deslizando, ele vai ter que ir para baixo. Então, nós vamos desenhar o atrito para cima. Correto. Repare que essa força aqui está paralela às duas superfícies e no sentido oposto ao deslizamento ou tendência de deslizamento. Tá? O atrito ele atua impedindo o deslizamento, é ele que impede de algo deslizar. Por exemplo, se eu estou segurando um prato, o que impede o prato de deslizar na minha mão é o atrito estático. Se eu estou segurando uma garrafa, o que impede a garrafa de cair é o atrito estático. O que me permite segurar o meu lápis, uma caneta, é o atrito estático. Então, o atrito ele atua impedindo o deslizamento ou durante o deslizamento, e sempre no sentido oposto ao impedir e ao deslizar, tá bom? Vamos falar um pouco agora desse atrito que impede o deslizamento, que é o atrito estático. Então, o atrito estático ele impede o deslizamento, tá bom? O atrito estático que me permite segurar objetos, que me permite caminhar, que permite rolamento de pneus, enfim, uma série de coisas. Vamos exemplificar aqui. Ó. Eu tenho alguém segurando esse pote de vidro. Esse pote de vidro ele querendo deslizar para baixo, mas tem alguma coisa impedindo. O pote de vidro, o frasco de vidro, ele quer deslizar. Quem é que impede o deslizamento dele para baixo? O atrito. O atrito ele é oposto à tendência do deslizamento. Se a tendência do deslizamento é para baixo, o atrito está para cima, segurando. Aqui, ato de caminhar ou correr. Repare que esse pé ele não está apoiado, ele está no ar. Então, eu não posso desenhar atrito nesse pé, porque para desenhar atrito tem que ter contato. Então, o atrito vai ser desenhado aqui. Ó. O atrito vai ser desenhado bem aqui, ó, nesse pé de contato. Vamos lá. Para onde o pé está empurrando o chão? Você diz, Ed, o pé está empurrando o chão
para trás. Perfeito. Se o pé empurra o chão para trás, o chão reage empurrando o pé no sentido oposto. Isso, Ed. Então, esta força aqui, o chão faz no pé empurrando o pé para frente, é o atrito. Esse atrito aqui, ele está no sentido do movimento. Ó. Então, quando eu caminhar, quando eu correr, quem está me ajudando nesse ato de caminhar, quem está favorecendo o meu ato de caminhar e o meu ato de correr é o atrito. E esse atrito aqui, toda vez que for ato de caminhar e correr, é atrito estático. Tá bom, pessoal? Vamos fazer esse exercício aqui? Uma pessoa necessita da força de atrito em seus pés para se deslocar. Ó, necessita. Sobre uma superfície. Logo, uma pessoa que sobe uma rampa em linha reta será auxiliada pela força de atrito exercida pelo chão em seus pés. Em relação ao movimento dessa força, quais são a direção e o sentido? Então, vamos lá, pessoal. Nós temos uma pessoa caminhando aqui. Ó. É importante você perceber que esse pé aqui ele é apenas o pé de apoio. Não é ele que me faz caminhar. Ele é o meu pé de apoio. Ele é que impede que eu caia. Qual é o pé que é responsável pelo meu movimento? Esse aqui. Ó. Então, vamos lá, esse aqui. Para onde esse pé está empurrando o piso? Ele está empurrando o piso para trás. Perfeito. Pelo princípio da ação e reação, se o chão é empurrado para trás, o chão empurra o pé para onde? Para frente. Ó. Então, veja, a força de atrito entre o pé e o chão, ela é estática, tá? Sempre é estática, ela é paralela e no sentido do movimento. Então, o que a gente vai marcar aqui? Ó? Paralela ao plano, a força de atrito é paralela ao plano e no mesmo sentido do movimento. No meu pé, ela no sentido do movimento. Ed, por que você sempre insiste que a força de atrito no ato de caminhar e correr é estático? É estático porque esse seu pé aqui ele não está deslizando. Ele está preso na areia, ele está preso no chão. É isso que a gente diz de tracionar. Ele está sendo tracionado. Se ele escorregar, você cai. Imagine que tivesse uma poça de água com sabão aqui, ó. Você ia escorregar e você não conseguiria nem correr e nem caminhar. Você, quando está assistindo, às vezes, partidas de vôlei, que um atleta se joga no chão suado e aí fica o suor dele na quadra, o que acontece? Entram algumas pessoas para enxugar e retirar aquele suor, porque aquele suor pode produzir um deslizamento, aquele suor reduz o atrito e quando o atleta for tentar correr, o pé dele escorrega e ele não consegue correr, tá? A mesma coisa quando chove em campo de futebol, a água reduz o atrito entre a chuteira e o gramado. Aí o jogador fixa o pé, querendo tracionar, não consegue tracionar e desliza. Na hora que ele desliza, já não é o atrito estático. O atrito estático ele impede o deslizamento. Toda vez que eu estou caminhando, tá? Toda vez que eu estou caminhando ou correndo, o meu pé não desliza, ele está tracionado. Então, esse atrito que atua é atrito estático. Aqui, a gente marcaria alternativa C de casa. O que acontece aqui? O meu pé empurra o piso para baixo e o piso empurra o meu pé para cima. Então, a força de atrito está no sentido do movimento, porque eu estou subindo a rampa, e paralelo à superfície de contato, paralelo. Então, nós vamos marcar a alternativa C.
Bom, pessoal, a gente vai continuar falando do atrito estático, desse cara aqui. Nós vamos continuar falando dele. Ó. Não se esqueça, o atrito estático, ele impede deslizamento, tá? Mas agora a gente vai dar um aprofundamento. A força de atrito estático é sempre variável. Então, a força de atrito estático ela não é constante, ela vai variar de 0 até um valor máximo. O valor máximo vai ser calculado por essa fórmula aqui, ó, μ vezes n. É de quem é μ, quem é o μ? μ é uma letra grega, que aqui vai ser chamado de coeficiente de atrito estático. N é a força de reação normal. Então, esse FAT aqui, ó, ele pode ser 0 e ele pode ser máximo. Essa fórmula eu uso para calcular o valor máximo. Tá bom? Outra coisa que você tem que saber é que a força de atrito estático, isso é muito importante, a força de atrito estático, e eu estou falando da força de atrito estático, tá bom? Força de atrito estático é sempre igual, pessoal, sempre ó, igual à força externa. Sempre igual à força externa. Então, vamos lá. Coloquei um corpo aqui. Apliquei uma força nesse corpo. Esse corpo não saiu do lugar. Ele está impedido de deslizar. Quem é que impede ele de deslizar? A força de atrito. E como está impedindo o deslizamento, esse atrito é atrito que? Estático. Quanto vale esse atrito estático? O valor desse atrito estático é igual ao valor dessa força aqui. Se essa força é 10, esse atrito estático é 10. Então, enquanto o corpo estiver parado, esta força de atrito e esta são iguais. Enquanto o corpo estiver parado, a força de atrito é a força de atrito estático e ela é sempre igual a essa força externa bem aqui, tá bom? Então, bora apagar aqui para limpar, tá? E nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos agora estabelecer a condição de movimento desse corpo. Qual é a condição desse movimento, de movimento desse corpo? E vai me dizer quando o corpo se movimenta ou quando ele não se movimenta, é a força de atrito máxima. Então, vamos supor que a força de atrito máxima é 100. Ed, como é que você chegou nesse 100? Pessoal, esse 100 é apenas ilustrativo. Ele vai ter que me dar esse μ aqui, ó. Ele me dá o valor μ e eu me dá normal. Aí eu faço esse produto e acho o valor máximo. Para que serve o valor máximo? Serve para isso aqui, ó. O corpo acima só desliza quando essa força externa for maior que o máximo. Olha só, eu preciso que a força externa fique maior que o máximo para esse corpo deslizar. Por exemplo, a força externa é 10. 10 menor que 100. Então o corpo não desliza. O corpo está impedido de deslizar. Quem é que impede ele de deslizar? Uma força de atrito estático. Quanto vale essa força de atrito estático? Lembra que a força de atrito estático é sempre igual à força externa? Então, se a força externa é 10, a força de atrito estático é 10. Eu sou forte, Ed. Eu comecei com 10, mas eu passei a minha força para 20, 50. Mas 50 já é maior que 100? Não, Ed. Então, o corpo ainda não desliza. Então, quanto é essa força de atrito aqui, ó, que está impedindo? Se está impedindo, é estático. Impedindo o deslizamento. Ela é sempre igual à força externa. Se a externa é 50, ela vale 50. Percebe que ela está variando? Você aumenta aqui, ó, 95. 95 já é maior que 100? Não. O corpo continua parado. Se ele continua parado, quem está impedindo é o atrito estático. E o atrito estático é sempre igual à externa. Se a externa é 95, o atrito estático é 95. Mas, Ed, vamos aumentar mais para 100. 100 já ultrapassou o valor máximo? Não. Ainda não, Ed. Então, o corpo continua parado.
Quem está impedindo ele de se mover? O atrito, Ed. E se ele está parado, é atrito estático. Quanto é que vale? 100. Aí, Ed, agora atingiu o valor máximo exato. Nem sempre o atrito que vai estar atuando, nem sempre, vai ser o máximo. Tá? Para que você calcula o máximo? Você calcula o máximo porque o valor máximo ele é a referência. Quando essa força externa aqui for maior que o máximo, aí o corpo desliza. Por exemplo, ele está longe de deslizar ou ele está perto de deslizar. Ed, como a força externa está igual ao valor máximo, ele está bem perto de deslizar. É isso que a gente chama de iminência de deslizamento. Tá bom? Atrito cinético. O atrito cinético já atua durante o deslizamento. O corpo deslizou, é cinético. O cinético, ao contrário do estático, ele assume um único valor. Ele assume um único valor. E ele é menor do que o estático. O estático não era 100 lá? O estático era 100 no meu exemplo, lembra? Então, assim que o corpo deslizar, deixa de atuar estático, aí aparece um atrito que atua durante o deslizamento. Esse atrito que atua durante o deslizamento ele é cinético e ele é menor do que o 100 do meu exemplo anterior. O atrito cinético ele vai ser calculado pela mesma fórmula, mas isto aqui vai ser diferente. Lá era atrito estático, aqui vai ser atrito cinético. Peraí, Ed, eu vou ter um valor para o atrito estático e outro para o atrito cinético? Exatamente, ele vai te dar dois valores lá. Quando você quiser calcular o cinético, você usa o valor que ele te deu do cinético, que é menor do que o estático. Tá? O N continua sendo anormal. Olha só, apliquei 101. 101 é maior que 100? É. Se é maior que 100, esse corpo desliza. Acima, desliza. Então, esse corpo desliza. Se esse corpo desliza, o FAT que está atuando agora, ele é FAT cinético, porque está deslizando. O estático atua impedindo o deslizamento. O cinético é durante o deslizamento. E o cinético ele é menor que o estático. O estático não era 100, então o cinético vai ter que ser menor, 50. 50 é apenas uma ilustração, tá, pessoal? Poderia ser 80, poderia ser 92, 93, 40, 30. Mas deslizou, o atrito deixa de ser estático e passa a ser cinético, e o valor dele tem que ser menor que esse valor máximo aqui. A força passou para 120, continua deslizando. E se ele continua deslizando, o FAT continua sendo cinético. E quanto é o valor, Ed? Não muda, porque o cinético permanece o quê? Constante. Tá bom, galera? Beleza? Bom, queria chamar a atenção de vocês para duas coisas aqui no atrito, na força de atrito. Não importa se ela é estática ou se ela é cinética, vale para as duas. Primeira coisa, a força de atrito ela é proporcional à normal. Significa que se a normal aumentar, o atrito aumenta. Então, vamos supor que eu tenho uma caixa aqui, que a normal é N. E aí eu tenho uma força de atrito aqui, que seria μ vezes N. Se eu tiver duas caixas empilhadas, a normal passa a ser 2N. Porque se para uma era N, para duas, 2N. Se a normal aumentou, o atrito aumenta na mesma proporção. Vamos colocar 2N aqui. 2N. Então, nossa força de atrito agora seria o dobro. A força de atrito aqui, nessa situação, a força de atrito nessa situação seria o dobro dessa. Então, a força de atrito depende da normal, depende do peso de um objeto.
Por exemplo, aqui poderia ser um carro vazio. Aí entraram pessoas no carro. Na hora que entraram pessoas no carro, o peso do carro aumentou, a normal aumentou e o atrito vai ser maior. Tá bom, pessoal? Tá, vamos lá. Outra dica importante: o atrito não depende da área de contato. Esse corpo deitado, ele tem uma área de contato, ó. Vou desenhar a área de contato dele aqui, ó. Ele tem uma área de contato maior. Eita, ele tem uma área de contato. Deixa o Ed apagar aqui. Opa, vamos apagar aqui. Esse corpo deitado, ele tem uma área de contato, ó, maior. Opa, maior. Agora foi, ó. Maior do que ele em pé aqui, ó. Olha a área de contato dele em pé aqui, ó. Pequenininha, tá? Mas a área de contato não interfere no atrito. O atrito só depende dos materiais. Se eu estou usando o mesmo par de material, vamos lá, borracha e asfalto. Enquanto for borracha e asfalto, o atrito é o mesmo. Tá? Não depende da área de contato, apenas da natureza. Quando eu digo a natureza, são os materiais. Bom, outra observação é a origem da força de atrito, tá bom, pessoal? A origem da força de atrito. Ele vai explorar uma dessas duas. Ou ele vai explorar a origem macroscópica. Quando ele explorar a origem macroscópica, ele vai dizer que o atrito ocorre por causa da irregularidade entre as superfícies. Tá vendo aqui, ó? Nós estamos ampliando essa superfície e nós estamos vendo que a superfície da caixa é toda irregular, ó, e a superfície de apoio também, ó, e que é por causa dessas irregularidades aqui que o atrito surge, tá bom? Quando ele disser que é por causa da irregularidade das superfícies, ele está associando a uma causa macroscópica. Então, eu posso dizer que o atrito tem origem na irregularidade das superfícies, porque elas nunca são planas. Mas também eu posso dizer que o atrito tem origem microscópica. Toda vez que é microscópica, lembra do átomo. Elétron, negativo, e próton, positivo. Então, quando ele disser que é micro, é porque ele está querendo dizer que ela tem origem nas interações interatômicas entre elétrons e prótons. Ó, entre elétrons e prótons. Portanto, ele está querendo dizer que a força de atrito é uma força de origem elétrica. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá? Ou a origem do atrito é macro, devido aos corpos serem irregulares, ou é micro, devido aos átomos interatômicos. Vamos lá. Exercício número 2, porque eu já tinha feito um. E vamos lá. Em alguns países, dependendo da época do ano, ocorre a precipitação de neve, o que ocasiona diversos problemas para a população afetada. Um desses problemas é que a pista por onde os carros se movimentam tornam-se bastante escorregadias, o que dificulta a dirigibilidade dos automóveis e, como consequência, é causa de vários acidentes. A respeito desse assunto, analise as afirmações abaixo. Primeira afirmativa: as pistas ficam escorregadias devido ao acúmulo de gelo sobre elas, o que causa redução de atrito entre as superfícies em contato. Galera, quando começa a nevar, começa a acumular um pouquinho de gelo no asfalto. Esse gelo reduz o atrito entre o pneu e o asfalto. A mesma coisa quando chove. Quando chove, que empoça a água, essa água, às vezes, ela reduz o atrito entre o pneu e o asfalto, ou a pista de rolamento, fazendo com que os carros comecem a deslizar, eles perdem a aderência. A mesma coisa aqui. Então, esse item aqui, ele é
verdadeiro. Um dos fatores que determinam as forças de atrito são forças intermoleculares, origem micro, entre as superfícies em contato, também verdadeiro. A força de atrito não depende do peso do carro, falso. Como a força de atrito depende da normal, lembra? Como a força de atrito depende da normal, μ vezes N, e a normal depende do peso, toda vez que o peso aumentar ou diminuir, o atrito no pneu, entre o pneu e a pista, também muda. Então, como a normal ela depende do peso do carro, se o peso aumenta, a normal aumenta, o atrito aumenta. Se a normal diminui, o peso diminui, a força de atrito diminui. Então, o atrito depende sim do peso. Esse item aqui, ele é falso. Então, são apenas verdadeiros 1 e 2. Vou marcar a alternativa C. Vamos lá. Considere as afirmações a seguir. Estão corretas. 1. A força de atrito estático que o chão exerce nos pés de uma pessoa está orientada no sentido em que ela se movimenta ao caminhar. Galera, para onde o pé de apoio, esse pé aqui não produz atrito, porque para ter atrito tem que ter contato. Então esquece esse pé que está no ar. Para onde o pé de apoio dela empurra o chão? O pé de apoio empurra o chão para trás. Para onde o chão empurra o pé? O chão reage e empurra o pé, ação e reação, no sentido contrário, Ed. Então, esta força que o chão aplica no pé é o FAT. Está a favor ou contra a corrida dela? Isso mesmo, a favor. Então, a força de atrito estático que o chão exerce nos pés de uma pessoa está orientada no sentido em que ela se movimenta ao caminhar. Verdadeiro. O atrito, quando é o ato de caminhar, de correr, o atrito está no sentido do movimento. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O pé dela está escorregando aqui ou está fixo aí? Se o pé dela escorregar, ela cai no chão. Então, o pé dela não escorregou. Lembre-se que a gente caminha porque o nosso pé não escorrega. Se tivesse sabão aqui, ela escorregaria e cairia. Então, esse atrito que me permite caminhar, que me permite correr, ele impede que o meu pé escorregue, ele é atrito estático. Sempre que alguém perguntar para você se durante um ato de caminhar ou correr o atrito é estático ou cinético, você diz, Ed, é estático. A força de atrito cinético que o chão exerce nos pneus de um carro que desliza com as rodas bloqueadas está orientada no sentido oposto ao deslizamento? Então vamos ver aqui, Vamos limpar o desenho aqui. Pessoal, as rodas estão bloqueadas. As rodas não estão girando e o carro está deslizando para cá. Lembra que o atrito é oposto ao deslizamento? Se o carro está deslizando para a direita, esse atrito aqui está oposto ao deslizamento. E ele não é estático. Ele é um atrito que é cinético, porque está tendo deslizamento. Ed, eu não entendi nada. A roda não está parada? Não, esqueça a roda. Você tem que ver se a roda está deslizando ou não. Se a roda estiver deslizando, o atrito é atrito cinético e ela está deslizando. Ela não está girando, ela está travada, mas está deslizando. Tá? Verdadeiro. A força de atrito que o chão exerce no pneu de um carro muito carregado é maior que quando ele está com pouca carga? Verdadeiro, porque o atrito, a gente já sabe, o atrito ele depende de quem? Da normal. Muito carregado aumenta a normal, aumenta o FAT. Pouco carregado diminui a normal, diminui o FAT. Todas são verdadeiras
Então a gente vai marcar a alternativa E. Valeu, galera! Vamos parando por aqui. Um abraço do Ed para você.